última parte da nossa aula, vamos falar sobre o conceito e as grandes vantagens de utilizar o FatJar ou o UberJar, os conceitos conhecidos pela comunidade aí do Spring Boot. Bom, antes do surgimento do Spring Boot, nós estávamos lá desenvolvendo o nosso projeto tradicional, aí com o Spring MVC, com todas as configurações, aí WebXML, Dispatcher Servlets, e chega a hora de fazer a entrega para o nosso cliente. Bom, era necessário fazer o empacotamento, gerar um arquivo .war e fazer aí um deploy aí num servidor de aplicação. Bom, no caso de uma aplicação web simples, aí num container. Se for uma aplicação mais robusta, que precisa de um suporte transacional, fazer aí num servidor de aplicações. Bom, com isso nós tínhamos as dependências aí de ter, em muitos casos, o container web ou aí o servidor de aplicação, conforme mencionado. O nosso projeto web não funcionava sem estes containers aí para fazer o deploy do nosso projeto, porque eles dão tanto aí o suporte transacional, quanto a parte de log, quanto a parte transacional e de banco de dados do nosso projeto. Com isso, gerava uma complexidade grande para configurações. Veja que, além de ter todo o artefato Spring e desenvolver tudo para se preocupar localmente, nós tínhamos também ter a dependência para manter um servidor de aplicações aí atualizado, aí junto para manter e acompanhar a evolução das atualizações das aplicações Spring. Com isso também entra outras atualizações, como atualização de máquinas Linux, de máquinas Windows, seja da onde nós estamos fazendo o deploy da nossa aplicação. Enfim, muitas atualizações vêm junto aí com os nossos projetos aí desenvolvidos no Spring MVC. E também aí, consequentemente, tinha o gerenciamento manual das configurações, aí tanto do Dispatcher Servlet, manter arquivos de configurações de servidores atualizados e outras atualizações que vinha decorrente antes aí do surgimento do Spring Boot. E junto com o Spring Boot veio o conceito de FatJar e UberJar. Mas por que FatJar e UberJar? O que eles trazem de vantagem para nós a partir aí com o Spring Boot? Basicamente, com este conceito que o Spring Boot implementa, nós automaticamente já vamos ter um artefato pronto para execução. Simples assim. Como assim um artefato pronto para execução? Bom, primeiro que ao gerar o build do nosso projeto, o Spring Boot ele já disponibiliza para nós aí um container embutido por padrão para nós, tanto na geração, aí no desenvolvimento e na execução do nosso projeto. Veja que desde que nós digitamos aquele comando mvn Spring Boot run, ele automaticamente já sobe um servidor para nós. E aquilo é justamente o Tomcat embutido. É um Tomcat que ele automaticamente adiciona aí no nosso start do web e ele já vai subir para nós aí durante a nossa execução de um projeto Spring Boot. E também vale ressaltar que outros containers também podem ser feitos o deploy do Spring Boot, porém é opcional. Podemos configurar tanto o Jet quanto o Undertown e de repente algum outro container aí da sua preferência. E aí também, ao fazer o empacotamento do FatJar e UberJar, nós temos nada mais que todas essas dependências do projeto embarcadas nesse arquivo aí para nós. Nós basicamente temos aí todas as dependências de Tomcat, da parte de log, de suporte transacional, vai tudo num único pacote pronto para a execução do projeto para nós. Aqui nós temos um pequeno esquema dizendo o que é aí um Skinny Jar, que é basicamente uma aplicação, o Thin Jar, que ele tem automaticamente as dependências de Spring MVC, o Hollow, que nada mais do que é o Tomcat, de algumas outras dependências para a execução aí da nossa aplicação, e nós temos aí o Fat Jar, que ele automaticamente já engloba todas essas partes e nós temos um único artefato pronto para a execução, onde ele engloba tanto a aplicação quanto as dependências, no caso Spring MVC, configurações de páginas, configurações de banco de dados e também o servidor embarcado para nós, pronto para fazer a execução da nossa aplicação. E olha só, e lembra que nós tínhamos mencionado que nós temos apenas um artefato pronto para a execução? É isso mesmo. Aqui nós podemos ver que, depois de empacotar da nossa aplicação, nós basicamente digitamos um java-jar e aí o nosso nome da nossa aplicação .jar e o projeto simplesmente vai subir. Lembra que nós estamos fazendo mvn Spring-Boot 2.run? Pois é, nós estávamos executando com o Maven e logo após gerarmos uma versão
nós podemos executar o mesmo projeto com java-jar, que automaticamente esse arquivo .jar já tem todas as dependências de Tomcat, de log, de configurações, tudo empacotado e embarcado para a gente, pronto para execução e pronto para deploy, inclusive numa máquina de produção. E também no servidor de aplicação, se desejarmos. Podemos também gerar o nosso OR tradicional. Nós trocamos o modo de empacotamento para o .OR, pega este .OR e pode fazer um deploy num Tomcat externo, num JBoss, tanto no container quanto no servidor de aplicação. Isso fica de uma forma até opcional, caso quem tenha a preferência de trabalhar com um modelo aí com servidor ou container de aplicação. E aqui nós vamos ver na prática, neste exercício juntos, nós vamos fazer um build do nosso projeto, nós vamos executar o projeto no terminal, explorar o conteúdo desse arquivo .jar, ver as embarcações dentro dele e vamos também fazer a troca do formato aí do artefato .or e executar num Tomcat. E aqui no nosso terminal, nós vamos gerar o nosso artefato com o Maven. Nós vamos simplesmente digitar mvn clean para fazer a limpeza de todo o nosso projeto e vamos digitar o comando package, onde ele vai ter todo o empacotamento, onde inclui a execução de testes unitários e a geração do nosso artefato. Vamos digitar este comando, selecioná-lo e vamos aguardar enquanto todo o nosso projeto ele é executado, ele é gerado os testes unitários e é empacotado e está pronto para a execução. Os testes unitários executaram com sucesso, temos um único teste, mas é importante a execução deles. E aqui nós vimos que o arquivo ele foi gerado com sucesso para nós. Todo o conteúdo ele é, por padrão, ele é gerado dentro desta pasta target. Vamos listar o conteúdo e aqui nós temos o arquivo spring.boot.jar gerado para nós. Com isso, digitando apenas o comando java-jar e springboot.jar, nós vamos subir a aplicação Spring Boot, assim como nós subimos esta aplicação durante o tempo de desenvolvimento. Veja que automaticamente é um projeto do Spring Boot. O porquê isso? Porque dentro desse arquivo .jar, que é um fat.jar, ele automaticamente já engloba todas as dependências aí do Spring Boot, dos starters, ele já engloba o auto configuration e consequentemente aí a nossa dependência de web e o Tomcat embarcado para nós. Nós então simplesmente vamos no nosso browser, digitamos localhost 8080 e olha só, temos aqui o projeto Hello Digital Innovation One pronto para a execução. Agora vamos entrar em um outro detalhe, vamos parar aqui a execução, nós já estamos aqui na pasta target e nós simplesmente vamos digitar o comando jar tf. Esse jar tf nós basicamente utilizamos para fazer tanto a listagem quanto a exibição aqui de todo o conteúdo do nosso jar aqui na nossa tela. Vou combinar aqui com o comando pipeless para mostrar por partes todo o conteúdo do nosso arquivo .jar. Olha só, veja que está todas as dependências do Spring Boot aqui empacotada para nós. A parte de jar archive, de arquivo jar. Veja que ele tem muitos conteúdos aqui empacotados para nós. Eu vou passar aqui brevemente por todos. E olha só, ele tem todas as classes compiladas do nosso projeto, o nosso Hello Controller, e ele tem todas as libs também. Olha só, Starter Web, ele tem o arquivo Starter, ele tem a dependência do Spring Boot, o Auto Configuration, que é importantíssimo para detectar todas as configurações, a parte de log, para ele fazer todo o esquema de log para nós aí durante a subida do nosso projeto, e aí todas as outras dependências necessárias para subir aí o nosso projeto. E como última parte deste exercício, nós vamos trocar toda a configuração, ao invés de empacotar um arquivo .jar, para ele simplesmente executar um arquivo .or para nós e executar dentro de um Tomcat para nós. Vamos ver como fazer agora esta configuração. Aqui no nosso IntelliJ, no arquivo pom.xml, veja que tem a opção Packaging aqui no Maven e ele está automaticamente configurado para jar.
Esta opção ela já é automaticamente colocada aí no nosso arquivo .xml. O nosso projeto automaticamente ele já gera um .jar para nós. Bom, mas aqui para fins didáticos eu deixei aí de uma forma mais clara e já exibido no nosso arquivo o jar. Para basicamente trocarmos para o formato de WAR, Web Archive. Logo após trocar para Web Archive, nós temos aqui no nosso terminal. Vamos executar novamente na raiz do nosso projeto mvn clean package. Com isso, ele vai ter os mesmos passos executados da geração do Java Archive anterior, exceto que, ao invés de gerar o arquivo Java Archive, ele vai gerar o Web Archive para nós. Vamos aguardar toda a execução do arquivo do empacotamento feito pelo Maven para nós. Foi feita a execução do teste unitário. Veja que ele roda o Maven War plugin para nós, para gerar o Web Archive para nós. Logo a passar todos os testes, vamos entrar aqui na pasta Target, vamos fazer a listagem e aqui ele tem um arquivo springboot.war para nós gerados. O próximo passo, aqui na raiz do nosso projeto, neste projeto parte 3, que está no GitHub que nós vamos disponibilizar os códigos, tem aqui já um Apache para nós disponíveis para a execução. E o que nós vamos fazer com este Apache? Nós vamos mover o conteúdo gerado, o springboot.war, aí para dentro do Apache. Dentro do Apache, da estrutura dele, nós colocamos os arquivos, aí os artefatos dentro da pasta Web Apps. Vamos fazer a listagem aí do conteúdo de Web Apps. E aqui nós temos o springboot.war dentro aí da dependência para nós. E o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos subir o Tomcat e deixá-lo pronto para a execução. Vamos entrar aqui na pasta Apache Tomcat. Aqui na listagem dele, a pasta responsável pelo script de execução é a pasta bin. E aqui tem uma série de scripts para nós aí do Tomcat. Nós vamos utilizar esse script, o startup.sh. Vamos digitar /startup.sh no nosso terminal. E com isso ele já está fazendo aí, subindo o projeto para nós automaticamente o Tomcat. E aqui no nosso browser nós temos localhost 8080. Veja aqui, se a gente abrir a raiz do nosso projeto, ele vai abrir automaticamente aí a pasta padrão do Tomcat. Para execução no Tomcat externo, os projetos gerados pelo Spring Boot, como contexto nós precisamos colocar /Spring Boot do nosso projeto. E por aqui temos o nosso projeto executado, Hello Digital Innovation One. Veja que também é muito simples fazer o deploy de um Web Archive aí no Tomcat. Veja que por este exemplo prático, nós conseguimos também, ao configurar dentro do nosso Maven, fazer todo o deploy aí dentro de uma forma manual, um pouco mais trabalhosa, mas também é possível colocar dentro aí de um container de aplicação. E o mesmo se aplica também para um servidor de aplicação, no caso um JBoss ou um Glassfish, por exemplo. E para você praticar em casa, vamos deixar disponíveis aqui, através do endereço do GitHub, todos os projetos que nós desenvolvemos durante aqui a nossa aula para fazer a execução, o desenvolvimento, em modificar, enfim, o que vocês quiserem na casa de vocês para estudar aí os projetos e revisar os conceitos vistos nessa aula. Eu gosto de recomendar muito aí a prática, que ela vai levar a nós desenvolvermos como um hábito tudo que nós aprendemos e não esquecer aqui todo o conteúdo visto em aula. Aqui também vou deixar algumas referências bibliográficas aqui nesses slides. Eu deixei as 4 principais referências que me apoiaram a desenvolver esta aula. São artigos muito bons, tanto da documentação do Spring, como um portal de referência que é o dzone.com, e outros links também, tanto em inglês quanto em português. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer sugestão, por favor, peço que entrem em contato comigo, fiquem à vontade,
tanto pelos meus contatos pessoais, quanto aqui pela página da Digital Innovation One. Legal, pessoal? Gente, um prazer enorme participar e contribuir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Um forte abraço a todos.